Galera, vamos falar melhor agora sobre o padrão Ethernet. O nosso querido 802.3. Vamos estudar melhor esse padrão Ethernet, que é amplamente utilizado nas redes de topologia barramento e estrela. Lembrando que a ANEL usa token ring, então Ethernet é usado em redes de topologia barramento e estrela. Padrão I3 é 802.3, utilizado em redes locais cabeadas, que a gente pode chamar de guiadas. Se o examinador perguntar o que é uma rede não guiada, rede não guiada é aquela que não tem cabo. Aí a informação não vai seguir um meio físico, ela vai se propagar, né? Não vai ser guiada. Então, sempre que você observar essa expressão, rede guiada é rede com cabo. Pode ser cabo coaxial, fibra ótica ou par trançado. Pode ser fio de cobre, pode ser fibra ótica, tranquilo. Agora, não guiado é quando você transmite pelo ar, via rádio, via satélite, você usa lá antenas, emissor, receptor, enfim. Voltando. Padrão I3E 802.3 utilizado em redes locais cabeadas, guiadas, cabeadas. Originalmente apresenta taxas de 10 megabits. O que ele quis dizer com originalmente? Porque o primeiro padrão era uma taxa de 10 megabits. O primeiro padrão é o Ethernet. Isso, com o tempo, teve uma evolução muito grande. E por que ele faz uso do CSMA-CD? Porque no início só existia rede barramento e só existia o hub. Na verdade, primeiro veio o barramento. Então tem questão, inclusive, do CESP, que pergunta ou que coloca que o cabo par trançado foi o primeiro meio de transmissão usado em redes locais. A questão está errada. Porque as primeiras redes locais usavam cabo coaxial, cabo de antena, e uma topologia barramento. Aí depois veio o hub, e com o hub veio o uso do par trançado. Aí depois veio o switch. Então, no início, originalmente, o padrão Ethernet trabalhava com o quê? CSMA-CD, e aí eu já posso inferir que a comunicação era half duplex. Beleza? Implementações comuns de Ethernet padrão. 10 base 5, 10 base 2, 10 base T, 10 base F. O que é isso? O número que precede esse base é a velocidade. E o que vem depois é o meio de transmissão. Como assim? 10 base 5, 10 base 5. Esse 5 aqui, o 10, eu já sei que ele trabalha 10 megabits. O 5 aqui está me dando ideia de que a barra podia ter 500 metros. Esse 500 metros era obtido com um cabo coaxial grosso. É sério que tem que saber isso? Isso já está em desuso, né? Vale a pena pegar a essência, porque essa representação ainda é válida. Só que as taxas hoje não são de 10. Vai melhorar. No 10 base 2, o 10 é a velocidade, o 2 aqui é o quê? 200 metros. Era a limitação da barra, gente. A barra ela tinha uma limitação física. No 10 base 5, tinha que ter no máximo 500 metros de barra. No 10 base 2, era no máximo 200 metros de barra. E no 10 base T, o T é o par trançado. Aí esse par trançado, a gente costuma colocar, em média, 100 metros. As normas dizem 90 metros. 90 seria exatamente 100 aproximadamente. Aproximadamente 100 metros entre a máquina e o nó central, e o hub, switch. Por quê? Mais que isso, os pulsos elétricos vão perdendo força. Beleza? Aí, perdas.
ocorrem erros na transmissão até não ter mais, de fato, não ter mais transmissão. E o F é fibra ótica. Então, a gente já está aprendendo que o número que precede o base é a velocidade. O que vier depois tem a ver com o meio de transmissão. Pode ser cabo coaxial, 5 ou 2, pode ser par trançado ou pode ser fibra ótica. Vamos que vamos. Evolução do padrão Ethernet. 10 megabits da Ethernet era 10 para envio, 10 para recebimento. Fast Ethernet, 100 megabits. O que aconteceu? Evoluiu em 10 vezes, né? Fast Ethernet, 100 megabits. Gigabit Ethernet, 1 gigabit. E 10 gigabits Ethernet, 10 gigabits. Lembrando que a Ethernet sempre vai estar associado à rede local. Não pode confundir com internet. Então, a gente teve essa evolução. Ó. 10 megabits, 100 megabits, 1 gigabit e 10 gigabits. Detalhe. O Ethernet, que é o primeiro velhão, podia ser cabo coaxial, par trançado. A letra é feia, ainda bem que eu estou falando. Par trançado ou fibra. Melhora a letra. Não tem como melhorar a letra, mas tem como falar de novo. Coaxial, par trançado ou fibra. Agora, do Fast Ethernet em diante, não admite cabo coaxial. Aí só pode ser par trançado ou fibra. Aí, se você observa uma representação do tipo 100 base T, você já vai ter que inferir que é o quê? 100 é a velocidade e T é o par trançado. Ah, aquelas notações vão servir para Fast Ethernet, Gigabit Ethernet? Sim. E cada geração dessa, né, são evoluções aí do Ethernet, vão trazer também uma letrinha junto do 802.3, mas isso não precisa decorar, não. Tem certeza? Não tem histórico. Vamos lá, Detran do Espírito Santo. Vamos ver como é que isso cai na prova. É muita teoria, muita teoria. As questões são boas para mostrar aquilo que é necessário, né, e trabalhar de uma forma cirúrgica. Não é para ficar decorando detalhe, detalhe, detalhe que não cai. Tem tudo que a gente está comentando aqui tem 30 anos, gente. No mínimo 30 anos. Então, se tem uma coisa que existe há muito tempo e nunca caiu, não é importante. Abstrai. As questões vão mostrar o que é importante. Então, vem comigo. Vamos lá. A tecnologia Ethernet pode utilizar como meio de transmissão par trançado, cabo coaxial e fibra ótica. Até aí está certo porque ele está falando da Ethernet. E a Ethernet é aquela originária, de 10 megabits. Então, é verdade, pode utilizar qualquer um desses meios de transmissão. Entre esses 3 meios, a fibra ótica é que suporta a maior taxa de transmissão, é verdade. E causa menor atenuação de sinal. O que seria atenuação? Seria realmente a diminuição do sinal. Quando eu transmito um pulso elétrico através de um fio, esse pulso, à medida que ele vai percorrendo o meio, vai encontrando a resistência, ele vai ficando o quê? Mais fraco, ele vai enfraquecendo. A fibra ótica, ela vai trabalhar com luz. E a propagação dela vai se dar por maiores distâncias e com menor atenuação, com menor perda. Enquanto um par trançado eu ligo 100 metros, uma fibra ótica eu ligo mole aí 2 km. Mole? Depende da fibra, se ela vai ser multimodo ou monomodo. As fibras multimodo, elas vão trabalhar aí com distâncias de 2, 3 km. As fibras monomodo vão ligar a 80 km. Então, são grandes distâncias. É uma das vantagens da fibra. Lembrando que a fibra também é imune a ruído, né? Não vai sofrer interferência eletromagnética, porque vai transmitir luz.
em um tubinho de vidro, como se fosse, que é de silício, né? Vamos lá, gente. Essa questão do Detran está certa. Tecnologia Ethernet, pode utilizar como meio de transmissão par trançado, cabo coaxial e fibra ótica. Entre esses três meios, a fibra ótica é que suporta maior taxa de transmissão e causa menor atenuação. Tem menos perdas do que os demais, por unidade de comprimento, né? Por metros, dezenas de metros, centenas de metros. Então a questão está certa. Vamos que vamos. Olha a questão do Detran agora, hein? Se essa questão cai hoje, ainda que o cara seja da área, é possível que ele não conheça, porque isso é muito velho. Vamos ver. 10 base 2 é o padrão Ethernet. Está usando taxa de transmissão de 10 megabits, que é o número que precede. E o 2 indica que é um cabo coaxial fino. E aí, 200 metros. 10 base 2 ou tinha Ethernet, que seria o cabo fino. É uma das implementações de Ethernet. Beleza. Ela requer a utilização de topologia barramento. Por quê? Porque se o cabo é coaxial, a topologia é barramento. Mas o comprimento de cada segmento não deverá ultrapassar 200 metros. Então a questão está errada. Em razão do alto grau de atenuação do cabo coaxial usado para a transmissão. São 200 metros. Ok? Então essa questão está errada. A atenuação, claro que há, por isso que 200 metros. Né? Mas não são 20. Então, errada a questão. Vamos que vamos. Aí tem uma imagem que foi tirada do livro do Furosan. 10 base 2, 10 megabits, banda digital, 185 metros, é o exatamente. 200 metros é o quê? Aproximadamente. Beleza? As normas, elas trazem valores exatos nas recomendações técnicas. Só que a gente arredonda isso. E aí o 2 a gente interpreta como 200. Mas na verdade são o quê? 185. A barra com os seus conectores de T, terminadores, fechando a barra, cabo coaxial fino, máximo de 185 metros. Vamos que vamos. Questão do TRT, oitava região. Assinale a opção que apresenta os padrões de rede Ethernet conhecidos como FAST. FAST Ethernet. O que você tinha que saber? A evolução. Você tinha que saber que 10 Ethernet são 10. Fast Ethernet são 100. 100 megabits. Aí tem gigabit Ethernet e 10G Ethernet, que seria o 10 gigabits. Fast Ethernet são 100. Não pode ser 1000, não pode ser 10, não pode ser 10, não pode ser 10. Gabarito, letra E. Tudo que for Fast Ethernet tem que ter 100 megabits. Por isso que é Fast Ethernet. Se tem que ter 100 megabits, vai ter que ter 100 na frente do base. Aí você vai ver 100 base T, TX, T4, T2, está tudo se referindo a par trançado. E o FX, a fibra ótica. Então, o gabarito aqui, letra E. Você percebe que já está ficando fácil de resolver. Esse é o meu objetivo. Eu não vou ficar entrando em detalhes de todas as variantes desse Fast Ethernet. Mas eu preciso que você capte o necessário. O número que aparece na frente do base é o quê? A velocidade. Então, Fast Ethernet são 100. 100 base alguma coisa. Gabarito letra E. Próxima questão. Vamos pensar. O protocolo Fast Ethernet tem o mesmo funcionamento do Ethernet. O protocolo Fast Ethernet de 100 megabits tem o mesmo funcionamento do Ethernet de 10 megabits.
mas com velocidade de transmissão maior, podendo chegar até 1 gigabit. Essa questão está errada, porque Fast Ethernet não chega a 1 gigabit. 1 gigabit já é o quê? Gigabit Ethernet. E qual um outro detalhe? O Gigabit Ethernet, ele pode ser half duplex ou full duplex. Se ele for half duplex, ele usa o CSMA-CD. Se ele for full duplex, ele não usa CSMA-CD. Beleza? Então essa questão está errada. Vamos que vamos. Em rede Gigabit Ethernet, que é de 1 gigabit por segundo, e 10 gigabit Ethernet, que o nome está dizendo 10 gigabit por segundo, operando no modo Full Duplex. Full Duplex é aquele que não tem colisão. Você pode começar a transmitir quando quiser. Logo, o CSMD não é utilizado. Essa questão está certa. Gente, se isso cai na prova, a maioria erra. Por quê? O nível de conhecimento já está alto. De verdade. Poucos estudam a contento. Persevere. Faça muitas questões. Estude a sério para pegar o primeiro lugar aí da prova. Com certeza vai valer a pena, galera. Vamos que vamos. Próxima questão, TRE do Piauí. O padrão 10 gigabit Ethernet não utiliza CSMA-CD, pois ele só opera em full duplex. Né? Isso é uma coisa que tem que ser óbvia para vocês. Se ele não utiliza CSMA-CD, é porque ele é full duplex. Porque se fosse half duplex, teria que usar o CSMA-CD. Então, veja, porque ele não utiliza par trançado, está errado. Pode utilizar par trançado ou fibra ótica. Mas simplex não. Half duplex não. Full duplex. Gabarito, letra D de delta. Na letra E, ele coloca assim, é incompatível com equipamentos Ethernet legados. Legado é aquilo que já existia. Por exemplo, na minha empresa eu tenho um computador velho que ele é Fast Ethernet, a placa dele é Fast Ethernet. Então, eu coloquei outros computadores com Gigabit Ethernet. Aqui ele vai deixar de funcionar? Não. Numa topologia barra, todos iam operar numa velocidade mais baixa para se adaptar. Com o switch, essa tecnologia 10 gigabits, por exemplo, incondicionalmente ela vai ter que usar switch, né? Até porque se é full duplex, não existe hub. Gente, na verdade, o hub parou de fabricar. Ele só cai em prova. Por que parou de fabricar o hub? Galera, há 25 anos atrás, na década de 90, quando eu montava uma rede na minha casa para jogar, eu tinha que usar topologia barramento porque um switch era muito caro. Hoje, o switch custa R$80, R$60, R$50. Então, quem é que vai querer comprar um hub hoje em dia? Ninguém, nem fabrica. Agora, os padrões Ethernet, eles têm uma característica de autonegociação, que vão permitir a compatibilidade com padrões anteriores. Logo, ele não é incompatível com equipamento legado, que já existia na empresa. Ele tem a característica de autonegociação. O gabarito aí é o quê, gente? Letra D de delta. Vamos que vamos. No modo Full Duplex do Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet pode operar em Full ou em Half. Não existem colisões. É verdade, né? Porque se é Full, não tem colisão. Não é isso?
no full duplex do gigabit Ethernet não existe colisões. Isso é um fato. Se é full duplex, não tem colisão. Você pode começar a transmitir a hora que quiser. O comprimento do cabo é determinado em função da atenuação do sinal do cabo. Sim. O que é atenuação? É a perda do sinal. Então, haverá cabo, como de fibra ótica, que vai permitir transmitir por quilômetros. Haverá cabo, como de par trançado, que vai permitir transmitir por 100 metros. Então, o que ele está falando aqui são duas verdades. No modo full duplex, não existe colisão, por isso que é full duplex. O comprimento máximo do cabo é determinado em função da atenuação do sinal. Sim. Então, o comprimento máximo do cabo vai ser de acordo com o quê? Com a perda. Se a atenuação for alta, o cabo tem que ficar curto. Se a atenuação for baixa, eu vou estendendo. Então, o Banco da Amazônia está certo. Com isso, a gente vai fechando as principais características do padrão Ethernet. Beleza? Vamos que vamos.